A paz do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Lucas capítulo 18 e o versículo 16 e 17 diz o seguinte: Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Glória a Deus. Se você for pegar essa passagem a partir do versículo 15, que diz: E traziram também meninos para que eles tocassem, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Foi aí que no versículo 16 Jesus diz, mas aí Jesus disse, chamando-os para si, quer dizer, chamou os pais e os filhos, e disse-lhe: Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que Jesus faz. Ele faz o que? Além de advertir aos discípulos que estavam impedindo que as crianças chegassem até Jesus, ele dá uma lição maravilhosa. Ele mostra a dependência dos filhos aos pais, né? Porque são meninos, precisam dessa dependência, dependem dessa dependência para sobreviver. Aleluia! Mas o que acontece nos tempos de hoje? Muitos pais super protegem os seus filhos e ao mesmo tempo tentam destruir as suas almas. Pasmem! Ou achem que é exagero da minha parte, mas é realidade. Hoje em dia, poucos são os pais que ensinam limites, valores, aleluia, glória a Deus, humanidade a seus filhos. São poucos os pais. Eles preferem se preocuparem em dar um aparelho novo para poderem jogarem, se divertirem, do que ensinar propriamente a palavra de Deus. Em muitos dos casos a gente vê crianças que parece que é um clamor aos pais, ao consenso dos pais, né? Para os pais colocarem a mão na consciência, que tem crianças que glorificam a Deus, tem crianças que não conseguem, aleluia, chegar em um culto sem louvar, sem dar glória a Deus. É um sinal de que eles pedem socorro para Deus através dessas atitudes. E muitos pais preferem levar os seus filhos para as idolatrias, para as festas populares, para ver eles se embriagando, jogos e etc., do que ensinar para eles o temor de Deus. A Bíblia fala no livro de Provérbios: ensina o caminho ao menino, o caminho que ele deve andar, que ele morre de velho e não se desvia. É necessário, é o princípio da sabedoria também, é ensinar os filhos os valores, os limites, a humanidade, né? E também ensinar em primeiro lugar o temor a Deus. Através disso, glória a Deus, a gente pode ter dias melhores com cidadãos formados de forma cristã, impedindo os tiranos, os futuros tiranos se manifestarem. Como a gente vê muitas pessoas desumanas que manipulam pessoas, assassinam pessoas. Como essas pessoas foram criadas? Será que teve limite? Será que recebeu o não dos pais ou sim para tudo? Então fica a pergunta no ar. Como você tem ensinado os seus filhos? Eu não estou falando aqui de tratar com descaso, com violência ou falta de amor. Estou dizendo que muita proteção sem limite, glória a Deus, sem ensinar o temor de Deus, você não formará bons cidadãos. Você não vão formar pessoas que façam bem a outras pessoas ou tenham prazer e amor em fazer bem a outras. É necessário cultivar no coração da criança, aleluia, o amor ao próximo, o temor a Deus, entendeu? Quantas crianças são doutrinadas
aleluia, viver uma vida de orgulho. Porque a criança em si, segundo a ciência, ela não é egoísta, ela consegue ser egocêntrica. Mas mesmo assim, com essa colocação, precisamos trabalhar em cima disso e fazer com que nossas crianças sejam a diferença, para que Deus venha ser o Deus delas e o interesse maior, antes de tudo que elas venham desenvolver na vida profissional, né? Na vida amorosa, o temor a Deus. Porque se elas tiverem o temor a Deus, elas vão ter um relacionamento curado, vão ter um trabalho digno, glória a Deus, vão estar longe da iniquidade e aí vai ser melhor. Esse é o motivo porque essa geração é uma geração tão pecaminosa, tão violenta, porque muitos pais são permissíveis, muitos pais largam seus filhos à deriva para o mundo criar, sai de manhã, volta quando quer, não procura saber com quem anda, deixa solto, deixa a deriva, na verdade. E que Deus desperte os pais a mostrar o caminho de Deus, que esse é o caminho, porque eles próprios não querem seguir, querem viver a vida do crime, muitas vezes, a vida do alcoolismo, querem viver a vida do roubo, da mentira, da disfarçatez, né? Glória a Deus, da atrapalhação, do engodo, da marra, né? Quer viver a vida enrolada e aí passa isso para os filhos. Não ensina valores, nem dá limite às crianças, nem ensina o temor de Deus. E isso tem sido, aleluia, uma ferramenta que o diabo tem usado para destruir com os lares, destruir com as instituições e destruir com a família. E também o versículo para concluir, 17, diz: em verdade vos digo que qualquer que não recebe o reino de Deus como menino não entrará nele. Para nós sermos salvos, nós temos que, aleluia, deixar o orgulho. Quando ele fala dessa passagem que tem que ser como uma criança para entrar no reino de Deus, porque se não for, não entra, temos que perdoar, temos que nos compadecer das pessoas, né? Porque a criança, você pode chamar a atenção, bater até, repreendendo, ela volta e te perdoa, ela não guarda ressentimento nem mágoas. Então, muitas pessoas não querem seguir a Jesus porque não querem deixar o orgulho, não querem deixar a vida de trevas, entendeu? A se ajoelhar diante de Deus ou dizer eu sou cristão, sair com a Bíblia, eu prefiro ficar com um copo de cachaça na mão, entendeu? E dizer Deus, Deus, Deus de vez em quando. Deus não quer saber de chamar ele com a boca de cachaça ou se prostituindo. Deus quer que as pessoas se humilhem diante dele, entendeu? Então a criança, ela não tem esse orgulho, mas as pessoas costumam tem vergonha do evangelho, mas não tem vergonha de viver uma vida de pecado e de trevas. Que Deus tenha misericórdia de cada um e que se liberte das trevas e crie seus filhos no temor de Deus, para que as coisas possam ser melhores, para a glória do Senhor, mesmo diante de tantos ataques das trevas e o mundo jazendo no maligno, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele está no maligno, mas maior é Jesus para salvar e libertar, né? Glória a Deus, do que o poder das trevas. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Shalom Adonai.